E aí, aqui é o Node, imagine só, em uma realidade futurística onde a alta tecnologia se tornou acessível a todos os membros da população, ou continua com suas encomendas a toda velocidade, sendo acompanhada por Buddy Bot, seu companheiro de trabalho. Ao notar que possui apenas 30 segundos para concluir a sua entrega, a jovem percorre a cidade o mais rápido possível, utilizando suas habilidades atléticas para que não acabe colidindo com os veículos à sua volta. Rapidamente, ou chega até o local e após realizar um grande salto na direção da sacada, ela corre pelos corredores do edifício, conseguindo entregar o pacote no último segundo. Graças a isso, a garota recebe mais uma modificação em sua bicicleta, que passa a ter uma pintura alaranjada. Decepcionada, ou começa a reclamar sobre a situação atual do seu emprego, e nesse momento um homem misterioso se aproxima, dizendo que possui uma entrega especial para ela, chamada de condutor. Ao abrir a caixa, a jovem se depara com uma criatura bizarra que se entrelaça em seu corpo como se estivesse tentando se esconder. Antes de ir embora, o desconhecido afirma que You deve fugir dali o quanto antes, já que muitas pessoas estão atrás de seu pacote. Nesse momento, diversos soldados Helldivers surgem ao redor da garota, ordenando que ela devolva o condutor instantaneamente. Assustada, You decide fugir do local, utilizando sua bicicleta para atropelar os guardas e escapar da emboscada. Repentinamente, uma enorme criatura começa a se levantar do chão, e ao se aproximar, a entregadora percebe que está de frente com Gaias e tenta fugir do colosso desesperada. Para que possa escapar, a jovem corre por um dos becos da região enquanto tenta não ser atingida pela criatura gigante, que começa a destruir tudo ao seu redor. Tentando ajudar a sua nova amiga, o condutor se entrelaça a uma das rodas da bicicleta, fazendo com que ela se transforme em uma grande moto esportiva, permitindo que You escape sem ser atingida. Logo em seguida, ela é interceptada por ninguém menos que Kratos, que utiliza o seu machado para tentar atingir You com seus ataques. Apesar disso, a garota não se intimida, e após realizar um grande salto por cima do deus da guerra, ela dá continuidade à sua fuga. Ao notar que sua nova amiga está ficando cada vez mais cercada, o condutor altera sua forma física mais uma vez, criando tentáculos gigantes que o permitem escalar um dos edifícios do local. No topo do prédio, Buddy Bot tenta impedir a sua companheira de trabalho, dizendo que a carga que estão levando é ilegal. Porém, a jovem o ignora e salta do prédio para que não seja capturada pelos soldados. Com isso, You aterrissa em um dos edifícios e enquanto atravessa o local, ela decide jogar os seus óculos fora, para que não seja mais distraída pelo robô demente. Logo depois, a motoqueira rebelde salta por uma das janelas do prédio, e durante sua queda, ela recebe a ilustre visita de Sackboy, que flutua pela região em seu mini helicóptero. Para que sua amiga não seja eliminada pela queda, o condutor se transforma em uma grande motocicleta voadora, permitindo que You atravesse a cidade em poucos minutos. Durante a fuga, Buddy Bot tenta impedir a sua companheira de equipe cada vez mais, fazendo com que a jovem perca a paciência e acerte um golpe em sua cara, afirmando que não quer mais trabalhar com ele. Furioso, o robô se transforma em sua versão maligna e ordena que todos os demais dispositivos da cidade passem a perseguir a garota. Tentando não ser eliminada pelas máquinas, a dupla começa a subir o mais alto possível, porém os Buddy Bots são mais rápidos e conseguem aprisionar a garota com seus corpos. Quando está prestes a ser esmagada pelos robôs malignos, You tenta se unir ao condutor, que no último segundo consegue conjurar um pulso de energia, derrotando todos os inimigos ao mesmo tempo. Logo em seguida, a jovem acorda em queda livre, e para que não sejam eliminados, a criatura bizarra se transforma mais uma vez, conjurando um enorme par de asas, e permitindo que a garota flutue tranquilamente até o chão. Agora que estão seguros, a dupla caminha até o local de entrega, onde se deparam com uma casa abandonada. Ao encostar nas paredes, You percebe que aquela é na verdade sua antiga residência, que possui diversas decorações sobre todos os jogos que a jovem mais jogou em toda a sua vida. Com isso, a entregadora decide ir até o lado de fora e percebe que tudo aquilo não passava de um teste, e agora que concluiu todos os desafios, ela está livre para retornar ao seu mundo de jogos e fantasias. Por fim, o homem misterioso aparece ao lado de You, e como comemoração após sua grande missão, o rapaz se transforma no grande colosso Gaias, mais uma vez, para que possam realizar mais uma corrida, que será observada pelo pequeno Sackboy. Próximo dali, em um laboratório subterrâneo de Mega City, um renomado cientista chamado Dr. Light
recebe a notícia de que toda a cidade está sendo atacada por suas invenções, que acabaram sendo corrompidas pelo Dr. Wily, seu arqui-inimigo. Percebendo que não possui uma outra opção para proteger a cidade, o homem pede que o seu androide assistente Rock acione o hangar de Bomb Man, a máquina mais poderosa já criada pelo cientista. Antes de ativá-la, o Dr. Light insere o seu bloqueador de sinal na invenção, para que esteja protegida do cientista maligno, e não se torne mais uma ameaça aos civis da região. Tentando ajudar o seu criador, Rock afirma que deseja participar do confronto, para que possa salvar a cidade. Porém, o cientista se recusa a permitir isso, dizendo que não quer desperdiçar a vida de uma de suas mais preciosas criações. Nesse momento, um dos insetos tecnológicos do Dr. Wily surge no local e corre até a cabeça do robô gigante. Desesperado, Rock tenta proteger o seu criador, porém o invasor é extremamente veloz e consegue tomar o controle de Bomb Man, que acerta um soco na plataforma do cientista. Logo em seguida, a máquina macabra dispara uma de suas granadas de aço na direção do androide, que é acertado em cheio pela explosão. Rapidamente, Rock se levanta e, após instalar um dos dispositivos criogênicos do laboratório em seu braço, ele utiliza como arma e dispara contra o seu inimigo. Antes que pudesse arremessar mais uma de suas granadas, Bomb Man acaba tendo seu braço congelado, fazendo com que ele seja atingido por sua própria explosão. Com isso, o robô gigante é facilmente derrotado, e Rock corre para resgatar o cientista dos escombros causados pela destruição. Nesse momento, o inseto demente aparece mais uma vez e aterrissa na cabeça do garoto androide, que começa a ser possuído pela criatura. Entretanto, Rock consegue resistir às manipulações do dispositivo e, após arremessá-lo para longe, ele o acerta com seu canhão criogênico. Arrasado por toda a destruição que causou, Rock se desculpa com seu criador, porém o cientista muda de ideia e afirma que enxergou um novo potencial no androide mirim. Algum tempo depois, o Dr. Light instala uma nova armadura em seu companheiro de laboratório, que é teleportado para o lado de fora, onde se prepara para enfrentar todas as máquinas que ameaçarem Mega City. Algum tempo depois, em uma cidade próxima tomada por criminosos e rebeldes, Ken Rook, um dos melhores mercenários do mundo, tenta manter a sua mente sã em meio às vozes, traumas e impactos psicológicos que as guerras lhe causaram. Durante uma caminhada pela região, o homem recebe uma ligação do seu superior, que ordena que ele se dirija até o hangar, pois tem uma nova missão para concluir. Com isso, Ken veste sua armadura tecnológica e, após inicializar a sua nave de combate, ele parte em direção à zona inimiga. Ao chegar no local, o mercenário aciona os seus escudos digitais e parte para cima dos robôs inimigos, deslizando pelo gelo enquanto dispara contra os seus oponentes. Rapidamente, ele consegue destruir um dos inimigos e, antes que fosse atingido pela arma da máquina de combate, ele realiza uma investida contra o alvo, o eliminando no mesmo instante. Logo em seguida, novos robôs combatentes são enviados para eliminar Ken, e para que não seja cercado e finalizado, o homem corre em direção ao Canyon. Com todos os ataques destruidores das máquinas, o local é tomado por uma grande nuvem de terra, e aproveitando a oportunidade, o mercenário se esconde no enorme buraco. Graças a isso, ele consegue desferir um ataque surpresa, destruindo rapidamente um dos robôs com sua lâmina. O problema é que a pressão do ar ficou cada vez maior, fazendo com que Ken acabe desmaiando. Após alguns segundos, o homem consegue retornar à consciência, e ao notar que sua máquina de combate está prestes a ser destruída, ele decide invadir a espaçonave gigante. Utilizando a força bruta de seu robô, Ken atravessa um dos túneis do local, permitindo que ele deslize até o outro lado e elimine os robôs restantes, finalizando o combate. Ao olhar ao redor, o mercenário percebe que está no mesmo laboratório em que foi criado há dezenas de anos atrás, e recebe a informação de que há sinais de vida vindos de uma das armaduras tecnológicas. Confuso, Ken abre o compartimento da máquina de combate e se depara com um soldado humano que possui as mesmas características que ele. Apesar disso, o mercenário se recusa a acreditar no que está vendo, e com apenas um único dedo de sua armadura, ele destrói a cabeça
cabeça do rapaz, pois não devem existir mais soldados como ele neste mundo. Enquanto isso, no espaço, em uma instalação alienígena macabra, uma cobaia humanoide é libertada de sua cápsula de hibernação e fica extremamente confusa, pois não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Repentinamente, uma esfera voadora se aproxima da criatura e afirma que ele é o escolhido para escapar do labirinto. Com isso, o dispositivo leva sua nova cobaia até o lado de fora, onde entrega uma espada para que ela possa sobreviver naquele lugar. Graças à sua nova arma, a criatura alienígena conclui a sua primeira caça, porém nesse momento ela acaba sendo surpreendida por um enorme animal selvagem, que consegue desarmá-la e arremessá-la para longe. Quando está prestes a ser finalizado, o escolhido consegue recuperar a sua espada, permitindo que ele atravesse a cabeça do animal, obtendo uma grande quantidade de comida. Enquanto se alimentava, o sobrevivente percebe uma luz roxa se aproximando, e o dispositivo voador explica que aqueles fantasmas também podem ser consumidos, porém seus olhos sempre irão se manter intactos. Para que esteja preparado para confrontar os fantasmas, o escolhido pratica suas habilidades de combate ao redor do mundo, enfrentando diversos monstros bizarros e devorando todos que foram eliminados por sua espada. Se sentindo preparado, ele parte em direção ao labirinto, onde se depara com uma criatura gigantesca que o derrota em poucos segundos. Ao notar a facilidade em que foi derrotado, o escolhido conclui que não conseguirá escapar daquele lugar, porém nesse momento, o dispositivo voador se transforma e começa a invadir o corpo de sua cobaia. Com isso, os dois acabam se unindo em uma única forma de vida, capaz de se alimentar de tudo que estiver em seu caminho. Entretanto, o escolhido se recusa a se transformar naquela criatura bizarra e expele o dispositivo para fora do seu corpo, fazendo com que ele seja instantaneamente finalizado pelos ferimentos. Percebendo que falhou mais uma vez em escapar daquele lugar, o Pac-Man macabro retorna até o seu armazém de cobaias, onde aguarda até que o próximo escolhido acorde. Não muito longe dali, neste universo futurístico marcado pela Guerra Eterna, os fuzileiros espaciais lutam em um confronto constante contra todos os extraterrestres que encontram, para que possam sobreviver em meio ao apocalipse alienígena. Dentre os guerreiros do Império da Humanidade, Titus lidera sua equipe em mais uma missão para destruir a relíquia apóstata, que possui o nível de perigo mais alto já registrado. Após se reunirem, os combatentes espaciais são enviados até um planeta alienígena macabro, onde se deparam com um enorme exército de criaturas com diversos veículos e tanques de guerra. Tentando destruir os invasores, um grupo de motoqueiros encapetados parte para cima dos soldados, que eliminam seus adversários com facilidade. Logo em seguida, os guerreiros do Apocalipse caminham em direção ao tanque de guerra, finalizando cada um dos monstrengos que tentam confrontá-los. Para que não sejam atingidos pela máquina gigante, os soldados utilizam seus escudos para bloquear os disparos, enquanto Titus se aproxima para eliminar o piloto e arremessar um de seus explosivos no veículo, destruindo-o completamente. Com o caminho livre, os guerreiros do Império da Humanidade seguem até a localização da relíquia, e após finalizarem dezenas de criaturas pelo abismo obscuro, eles chegam até o local demarcado. Rapidamente, o grupo começa a destruir toda a estátua macabra, e para que não sejam interrompidos, eles utilizam um dos anciões para protegê-los, criando um escudo divino ao redor deles. Nesse momento, uma poderosa criatura surge em meio à destruição, e após utilizar os seus poderes de desaceleração do tempo, ela elimina o velhote com sua lâmina, desativando o escudo. Logo depois, o alien bizarro se aproxima dos soldados congelados, permitindo que eles sejam facilmente eliminados por seus ataques psíquicos. Entretanto, Titus consegue resistir às magias alienígenas da criatura, e após destruir o seu cajado, ele realiza um grande salto em sua direção, finalizando-a com sua adaga. Agora que cumpriu sua missão, o líder do esquadrão caminha até o lado de fora, porém, em vez de retornar para casa, ele decide permanecer naquele lugar, para que possa vingar todos os membros de sua equipe. Voltando para a Terra em uma cidade da China, um rapaz consome o seu prato favorito em um dos restaurantes da região,
enquanto compete uma partida de jogo de tabuleiro com a cozinheira do estabelecimento. Repentinamente, ele se depara com um grupo de criminosos caminhando pelas ruas, e ao notar que os homens possuem as mesmas tatuagens daqueles que eliminaram sua família no passado, ele decide persegui-los, indo parar no meio de uma boate local. Após encontrar seus alvos conversando no balcão, o homem decide confrontar os bandidos, fazendo com que um deles tente eliminá-lo no mesmo instante. Rapidamente, o rapaz consegue desarmar o criminoso, que é finalizado por sua própria arma. Logo em seguida, o lutador ataca mais um dos bandidos, porém nesse momento ele acaba sendo interceptado por outro adversário, que consegue atingir um ataque em seu pescoço. Com isso, todos os membros da boate fogem desesperados, e acreditando que conseguiu eliminar o seu inimigo, o vilão realiza uma ligação para alertar o seu superior sobre a invasão. Entretanto, graças a um dos seus talismãs dourados, o rapaz acaba se levantando, e após ser desarmado por seu adversário, o criminoso tenta fugir, porém é facilmente atingido pelo lutador, que acerta a lâmina em suas costas. Agora que encontrou seu alvo, o chefe da gangue ordena que seus capangas eliminem o invasor, que é rapidamente cercado. Apesar de conseguir finalizar alguns dos bandidos, o lutador é facilmente derrotado, e ao notar que ele está prestes a ser finalizado, o chefe dos criminosos vai embora. Enquanto recebe diversos ataques em seu corpo, o rapaz entra em um estado de alucinação, onde se depara com sua versão mais velha, e após destruir mais um de seus talismãs, ele volta à vida, dessa vez com uma nova aparência. Furioso, o velhote vingador parte para cima dos criminosos, utilizando suas habilidades marciais para eliminá-los com suas próprias armas. Entretanto, o homem acaba sendo atingido por um dos bandidos, que acerta um chute, fazendo com que ele gaste mais um de seus talismãs dourados para continuar lutando. Após se levantar, ele rapidamente finaliza os criminosos restantes, utilizando suas facas para atacar os inimigos em seus pontos críticos. Com isso, o lutador caminha até o último andar, onde se depara com o chefe da gangue o aguardando com seu cajado de combate. Mais tarde, o velhote retorna até o restaurante de sua velha amiga, que fica curiosa ao se deparar com alguém tão semelhante ao jovem que havia visto mais cedo. Enquanto isso, nas profundezas de uma enorme caverna, Ana corre pelas bifurcações do local enquanto tenta escapar de uma enorme criatura selvagem, que tenta eliminá-la a qualquer custo. Durante sua fuga, a exploradora percebe um grande buraco à frente, com espinhos de madeira ao redor do chão, e tenta saltar até o outro lado. Mesmo após utilizar toda a sua força, a garota não consegue pular alto o suficiente, e acaba caindo em direção aos espinhos. Apesar de conseguir se segurar em um dos pilares, Ana acaba acionando uma das armadilhas, que a arremessa para longe, fazendo com que ela seja eliminada pelos espinhos. Com isso, a jovem retorna até a sua fogueira mais uma vez, onde se encontra com Terra, uma exploradora extremamente experiente, que a repreende por não ser tão cuidadosa como deveria. Confiante, Ana afirma que está se sentindo preparada dessa vez, e após acionar as portas das minas, ela parte em mais uma tentativa nas cavernas gigantes. O problema é que a jovem nunca consegue se manter segura por muito tempo, fazendo com que ela seja eliminada diversas vezes ao longo de suas aventuras, já que sempre é atingida de maneiras diferentes. Por esse motivo, Ana fica cada vez mais desanimada com seu desempenho, e após ser eliminada mais de 80 vezes seguidas, ela começa a pensar sobre desistir de suas aventuras. Tentando animar a sua amiga, Terra afirma que cada exploração irá ensinar algo novo para a garota, que poderá se tornar cada vez mais experiente, assim como ela fez ao longo dos anos. Observando todas as tentativas que a mulher registrou em seu acampamento, Ana se sente inspirada a continuar, e após tomar coragem, ela adentra nas cavernas mais uma vez, em busca do seu tão sonhado tesouro antigo. Longe dali, há centenas de anos atrás, no meio de uma densa floresta, uma equipe de guerreiros caminha até um acampamento que foi vítima de um ataque assustador e se depara com Solon, um jovem que foi aprisionado em uma carruagem. Ao se aproximarem, eles tentam descobrir a origem do pobre garoto, porém nesse momento, os aventureiros acabam sendo surpreendidos por um grupo de bárbaros, que começam a se transformar em criaturas monstruosas. Rapidamente, os guerreiros tentam proteger
proteger o jovem, e o combate generalizado faz com que a jaula seja balançada de um lado para o outro. Após o combate, os aventureiros resgatam um pequeno prisioneiro e o escoltam em direção a um lugar seguro, sem nem mesmo imaginar que estão sendo vigiados por um poderoso Lorde maligno. Longe dali, o grupo se esconde em um acampamento, onde a paladina Mora se apresenta para Solon e explica que aquelas marcas foram tatuadas em seu corpo para que o jovem fosse utilizado como sacrifício. Logo em seguida, a mulher afirma que o garoto não estará em perigo e conta que irão protegê-lo até que possam levá-lo até Oriel, para que possam retirar o seu sofrimento. Apesar disso, Solon enxerga cada vez mais alucinações de Tiamat, que o deixa extremamente assustado, fazendo com que ele acabe atacando a guerreira. Tentando acalmá-lo, Mora utiliza sua magia de cura, e após fechar os seus ferimentos, ela leva o jovem para que possa conversar com ele. Do lado de fora, a mulher entrega sua manopla dourada para Solon, porém nesse momento o grupo percebe que foram localizados pelas criaturas e decidem fugir a toda velocidade. Rapidamente, os guerreiros chegam até a ponte do lar de Oriel, e enquanto a feiticeira Telly utiliza o seu livro de encantos para destrancar os portões, os demais aventureiros se unem para confrontar os monstrengos. Com isso, o ogro mago conjura sua muralha de ventanias, bloqueando a passagem do exército inimigo. Porém, nesse momento, o Lorde surge dos céus e conjura uma chuva de estacas de gelo. Ao mesmo tempo, Solon se joga na frente de Telly, conseguindo impedir que a mulher seja atingida pelos ataques. Percebendo os ferimentos do jovem, a paladina tenta retirá-lo do confronto e corre na direção dos portões, enquanto o restante dos guerreiros mantém suas posições para destruir as criaturas. Rapidamente, Telly se prepara para lançar uma grande bola de fogo nos monstrengos, mas é impedida pelo Lorde das Trevas, que pousa em sua frente apagando suas chamas. No meio da ponte, o monge Luzum utiliza suas manoplas de combate para proteger a feiticeira, e após refletir uma das flechas inimigas, ele parte para cima do exército, eliminando diversas criaturas com seus ataques corpo a corpo. Ao notar que sua companheira de equipe está em perigo, o guerreiro tenta correr em sua direção, porém acaba sendo interceptado pelo dragão do Lorde, que é rapidamente arremessado para longe. Ao mesmo tempo, o monge ogro lança o seu feitiço de transformação no líder inimigo, fazendo com que ele seja transformado em uma pequena lesma. Agora que pôde se recuperar, Telly conjura sua bola de fogo gigante e a dispara na direção do exército de monstrengos, eliminando todos no mesmo instante. Do lado de dentro, Mora chega até Oriel, um enorme e poderoso dragão, que possui o poder de desativar e retirar qualquer tipo de maldição demoníaca. Com isso, o ser divino dá início a um ritual para libertar Solon de sua maldição, fazendo com que o garoto comece a levitar. Logo em seguida, Oriel suga a aura demoníaca para dentro do seu próprio corpo, permitindo que as tatuagens sejam removidas de Solon. O problema é que a presença de Tiamat é muito mais poderosa do que o dragão imaginava, e em poucos segundos, ele começa a ser dominado pela maldição. Graças a isso, Oriel tem o seu corpo completamente destruído, dando origem a uma hidra colossal com 5 cabeças. Querendo eliminá-los, a criatura gigante começa a cuspir suas chamas coloridas na direção do grupo. Porém, nesse momento, Solon utiliza os poderes de sua manopla dourada para proteger os aventureiros e ordena que eles vão embora. Ao notar a facilidade do garoto em manusear as magias de proteção, Telly fica animada e conta que acabaram de encontrar o mais novo clérigo do grupo. Por fim, Mora afirma que eles não irão fugir, mas sim se preparar para um combate lendário contra a hidra colossal de Tiamat. Galera, mas e vocês, o que acharam dessas histórias? Quais desses jogos mereciam um filme completo? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!